Desde a Reforma Protestante, o número de linhas de pensamento cresceu muito. Atualmente, evangélicos batistas, pentecostais, metodistas, luteranos e presbiterianos fazem parte dos principais núcleos do cristianismo ao redor do mundo. Muitos pontos, porém, de suas confissões de fé se divergem, o que gera divisões, debates e, infelizmente, alguns embates. Haveria uma maneira de união em meio às divergências? Qual o caminho para a unidade entre os evangélicos? No programa de hoje, Cássio Miranda recebe o pastor Paulo César Ferreira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Mente Aberta, para falarmos hoje sobre unidade da igreja. E eu tenho o prazer de receber o pastor Paulo César Ferreira, pastor aqui da Igreja Batista da Lagoinha, para conversar sobre esse assunto tão importante, tão caro para nós cristãos, né, pastor? Seja bem-vindo. Verdade, obrigado. Prazer muito grande estar aqui. Muitos dizem, pastor Paulo César, que nós, cristãos evangélicos, temos essa dificuldade, nós somos muito divididos, em comparação com a Igreja Católica Apostólica Romana, que é una. Não é? Tem a sua sede no Vaticano, em Roma, não é? E é única no mundo inteiro. Nós, cristãos evangélicos, realmente somos muito divididos. É possível ter unidade com tantas divisões? Eu creio que é possível. Não é? O texto lá de Efésios, capítulo 4, não é? O apóstolo Paulo diz assim, ó, quer ver? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Deus já fez a parte dele, não é? Que aqui mesmo ele dá 7 pilares da unidade da igreja, né? Que nós somos um só corpo, que é um só espírito, fomos chamados numa só esperança da nossa vocação, a uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Não é? Esses são os 7 pilares da nossa unidade. Da nossa unidade. Essa é uma coisa que o Espírito Santo já produziu, não é? E o nosso papel é nos esforçar diligentemente por preservar isso. A igreja só anda de modo digno se ela se esforça diligentemente por preservar isso. Que a tendência humana é a divisão, não é a unidade, né? Sem dúvida. Essa é a tendência humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta dele, lá no capítulo 1, verso 10, porque a igreja de Corinto é a igreja símbolo de divisão. É verdade. Né? Então, ali tem divisão em todas as áreas da igreja. Né? Desde o uso dos dons até a forma grupinhos que se formavam em torno dos líderes. Dos pregadores. A ceia mesmo tinha divisão dos ricos e pobres. É incrível haver divisão na ceia, mas a ceia é uma celebração de unidade, de aliança, não é? E ter uma divisão na ceia, não é? Por isso que Paulo disse que o que eles tomavam não era a ceia do Senhor, mas cada um tomava a sua própria ceia. Né? Isso é lamentável, né? Então, a divisão sempre aconteceu na igreja. Não é porque a gente tem uma mesma organização que a gente é unido, não. Isso não. Agora, unidade não é o mesmo que uniformidade. Não, de jeito nenhum. Porque às vezes a gente também quer ser uniforme. Deus não chama a gente para uniformidade, manda para unidade, né? Exatamente. Esse é o padrão de Deus, é unidade, não uniformidade. Né? Deus não quer que nós sejamos todos iguaizinhos. Tanto que ele deu dons e habilidades diferentes para cada um, não é? O que nós precisamos nos aproximar cada vez mais é da igualdade com o caráter de Cristo. Sim. Isso sim, né? Sim. É nisso aí que nós temos que ser iguais, né? Perfeito. Cada dia mais parecidos com Jesus. A imitação de Cristo. A imitação de Cristo, né?
mas jamais sermos iguais nos dons, nas habilidades. As diferenças nos enriquecem, não é? Como também, por exemplo, no caso do primeiro casamento que Deus estabeleceu, não é? Deus disse, falhei alguém que lhe seja, uma tradução desse texto seria uma contraparte. Interessante. Ou seja, alguém diferente, mas queria completar o homem. Sim, não é? Interessante. Não fez um igual. Não fez um igual ao outro. Não é? Eles são diferentes. Agora, quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? O pecado fez com que essas diferenças se tornassem um motivo de conflito. O que era para enriquecer o relacionamento dos dois se tornou um motivo de conflito. Né? Então, é importante que a gente se volte para os princípios da palavra de Deus para que nós possamos manter a unidade do corpo. Porque a unidade do corpo ela é tão poderosa do que qualquer esforço evangelístico que a igreja possa fazer. Não é? Entendo. Você está falando do sermão de Jesus lá em João? Na oração de Jesus, né, em João 17. Para que sejamos um? Como é que é? Ele disse assim... oro por eles, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Interessante isso, hein? O poder evangelístico da unidade, né? Exatamente. É isso que aconteceu numa cidade lá da Colômbia, aquela cidade que tinha Bogotá, Cali, Medellín. Medellín, houve uma revolução na igreja lá. Ah, sim, não é? Uma revolução na igreja. A igreja cresceu espantosamente, não é? Porque a igreja alcançou um nível de unidade, não é? Sui generis, não é? E isso fez com que a igreja explodisse. Até a esposa de um pastor que Deus usou muito nesse quesito da unidade ali da igreja, o pastor Julio, ela esteve aqui em Lagoinha. Ah, que legal. E ela nos contou que perguntaram para ela que método que eles usavam para evangelização. Ela disse, olha, nós temos que cuidar tanto de novos convertidos que estão chegando que não dá tempo da gente pensar no método. Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Exatamente, é isso mesmo. Esse é o padrão. Interessante. É o crescimento que procede de Deus, não é o crescimento que é consequência de uma estratégia humana. Pois eu creio, pastor, que Lagoinha é um fenômeno como igreja. O senhor é pastor de uma Lagoinha no bairro Santa Inês, aqui em Belo Horizonte. Mas me parece que é um fenômeno parecido com Medellín ou Medellín, como queiram, porque, embora sejam tantas lagoinhas, há uma unidade nessa diversidade. Você tem lagoinhas, eu ando por várias lagoinhas, muito diferentes, liturgicamente, do púlpito, mas há unidade. E as pessoas vão. Exatamente. É por causa das diferenças dos dons, das habilidades de cada um. Perfeito. Então, eles vão ser diferentes, não é? A pessoa sabe que quando chega nessa igreja bairro tem o mesmo espírito, né? Quando eu estou falando de espírito, não estou falando do Espírito Santo. Sim, sim. Estou falando da mesma mentalidade. Sim, né? sim. Tem a mesma mentalidade, mas a igreja é diferente, porque as pessoas são diferentes. Né? Isso que é extraordinário. Lembra quando a primeira igreja gentílica foi estabelecida em Antioquia? Né? E a igreja enviou para lá um homem que tinha um coração extraordinário para poder ver as diferenças, mas focar naquilo que era a obra de Deus. Eles mandaram, então, Barnabé. E a Bíblia diz que Barnabé chegou lá e viu a graça de Deus. Né? E a Bíblia explica por quê. Porque ele era homem bom. Né? Eu até costumo dizer que ele era homem cebola. Né? Ele era íntegro. Né? Homem cebola, porque você tira uma casca da cebola, sim, né? Sim. Embaixo é a mesma coisa. Se tira outra casca, embaixo era a mesma coisa. Se tira outra casca, embaixo continua sendo cebola. Né? Interessante. Então, a Barnabé era esse tipo de pessoa que cooperava para a unidade do corpo de Cristo. Ele era chamado de consolação, né? De homem da consolação, né? Barnabé
quer dizer isso, né? Filho da consolação. Né? Mas alguém que consola, alguém que consola, né? Conforta. Ele é alguém que faz com que as pessoas se aproximem de Deus e se agreguem, não a Ele. Porque lá na continuação do texto, lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, diz que ele ficou ali por 1 ano e muita gente se uniu ao Senhor. Interessante. Não é se uniu a Barnabé. Ele conseguiu fazer isso. Porque a Barnabé era consciente de que ele não devia fazer das pessoas discípulos dele, mas discípulos de Cristo. Perfeito. Se eu faço de mim, das pessoas, meus discípulos, então eu estou criando uma divisão no corpo de Cristo. Perfeito. Por isso que no âmbito da igreja a gente não encontra essa expressão discípulos de Paulo, discípulos de João, discípulos... Só uma vez que a gente encontra discípulos de Paulo. Sim. Lá no capítulo 9 de Atos, né? Quando a Bíblia diz que os discípulos de Paulo desceram num cesto. Sim. Mas eu imagino que aqueles eram discípulos de Paulo fariseu. Sim. Né? Estavam protegendo ali. Porque era muito recente a conversão de Paulo ainda, né? E então, mas depois esse conceito desaparece da Bíblia. Só existe a palavra discípulo. E então entende-se que discípulo ali é discípulo de Cristo, não discípulo de um indivíduo. Pastor, não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.